tem a supervisão. Então, o aplicador, por exemplo, se ele trabalha 10 horas por semana, ele tem 1 hora de supervisão. É 10% em geral. Em torno de 10%, né? Se ele trabalha 15 horas, é 1h30, assim por diante. Então, eu tenho que ter essa proporcionalidade. Então, eu identificaria 3 coisas. Primeiro, se tem uma avaliação, se tem um conjunto de programas de ensino... 4 coisas. Conjunto de programas de ensino, se tem gráficos diários e se tem supervisão com analista do comportamento. Você acha que pais e mães atípicos, eles têm tempo, assim, para pensar neles mesmos, assim, se cuidar? Isso é um baita problema. Baita problema porque você tem índices muito altos, por exemplo, de depressão, ansiedade, outros problemas de saúde mental. E aí, esse problema, ele depende muito de várias coisas. Por exemplo, depende de classe social, nesse caso. Sim. Porque se a pessoa tem mais condições financeiras, muitas vezes, por exemplo, uma só pessoa fica trabalhando e a outra fica cuidando da criança. Porque pode fazer isso. Nem todas as famílias podem, né? Então, depende muito de classe social e depende de qual é o apoio que tem governamental. Estatal, né? No caso do Brasil, o nosso apoio é realmente muito, muito limitado, é muito difícil. Mas mesmo quando você tem um apoio maior ou quando você tem condições financeiras, você tem problemas de saúde mental. Não necessariamente por conta do tempo. É porque às vezes eu posso ter o tempo, mas ainda assim não consigo resolver. Então, tem tido recentemente muitas pesquisas sobre isso, né? Eu apresentei uma palestra recentemente sobre isso. Então, eu fiz um apanhado bom da literatura. Então, eu apresentei, por exemplo, um estudo que é do PBS, que é o Positive Behavior Support, que eles faziam o seguinte. Eles pegavam os pais e, numa situação, eles ensinavam os pais a lidar com as crianças que tinham problema de comportamento. Numa outra situação, eles ensinavam os pais a lidar com seus próprios problemas de saúde mental, mindfulness, né? E numa outra situação, eles ensinavam os dois. Ensinavam estratégias de mindfulness e ensinavam a lidar com as crianças. Então, esses resultados eram muito melhores do que os outros. Então, a gente precisa ensinar os pais, fazer treinamento para eles lidarem com as situações cotidianas e precisa também apoiá-los do ponto de vista do seu próprio desenvolvimento psicológico, né? Só que, quem que pode pagar isso no Brasil, né? Eu me lembro de uma situação que eu fui no Congresso Nacional e eu fui passar nos gabinetes dos deputados, né? E eu falei com as pessoas na internet, falei, me falem quais as pautas vocês gostariam de levar. E eu fiz umas pautas. E eu fui num gabinete, especificamente. Nesse gabinete, eu levei essa pauta, né? E aí a pessoa disse assim, em primeiro lugar, eu não converso com você porque você não é autista. Eu só converso com quem é autista. Eu tenho diagnóstico hoje, mas na época eu não tinha. E eu falei, você não conversa com os pais? Não, me recuso, porque só pode falar nesse gabinete só quem for autista. Eu falei, mas... Aí, enfim, você não vai levar em consideração, mas só me ouve, que eu só quero falar, depois eu vou embora. Aí eu apresentei a pauta. Uma das pautas era apoio psicológico para os pais. Aí ele falou assim, para mim isso aí é vocês querendo se dar bem em cima dos autistas. Gabinete de uma deputada. Fala o nome. Não vou falar o nome, porque você entra em problemas políticos que são mais complicados. Mas o que eu quero te dizer é que esse cara ele não falou assim, mas quais são os dados de que isso tem efeito? Ele só disse assim, não, pra mim... Porque esse é um problema, as pessoas se comportam só por conta das suas paixões políticas e as suas visões, né? E isso gera um monte de problemas, né? Então, isso não é uma coisa à toa. Existe uma relação que a gente chama de relação de bidirecionalidade. Quanto pior a criança fica, pior a família fica. Emocionalmente. E quanto pior a família fica emocionalmente, pior a criança fica. E pior a família fica. Então, se eu atuo e ajudo essa família, melhor a criança fica. E se a criança fica melhor, melhor a família fica. Sempre um efeito de cascata. Exatamente. Então, assim, tem uma pesquisa que ela é de 2009, ela é de Seth Seltzer e outros, nos Estados Unidos, em Wisconsin, Madison. Eles fizeram assim, eles pegaram mães, pesquisa muito boa, eles pegaram mães que tinham filhos com problemas de comportamento. E eles tiravam, eles mediam um hormônio, o cortisol, né? O hormônio do estresse, que a gente chama. E eles mediam isso a cada 1 ano e meio. Eles faziam 6 dias de medição, de manhã, de tarde e de noite. Então,
para evitar que, às vezes, tem um pico, que você pega um pico, né? Fica enviesado. Então, eles ficavam 6 dias, de manhã, de tarde, de noite, e aí voltava depois de 1 ano e meio e fizeram isso em 4 anos e meio, né? A primeira medida, a segunda medida, a terceira medida. E o estresse dessas mães era equivalente a de soldados no fronte de guerra e sobreviventes do Holocausto. Esse é o nível que eu tô falando. Quando ele tem uma crise de nervo, né, o autista tem essa parte dele que ele fica mais agressivo. Ele tem entendimento do que ele está fazendo, mas é como se fosse um surto ali. O que a gente tem que fazer? Ele entende o que está acontecendo? Então, a gente tem uma curva, que é a curva da agressividade, né? Curva da crise. A gente chama de ciclo da crise. Quando a crise, de fato, está em crise, está lá no topo, você tem, proporcionalmente inverso, uma crise da cognição, ou do responder sob controle instrucional. Então, se ele estiver de fato em crise, ali não adianta você falar nada. Naquele momento, o que você fala ou não funciona, ou piora. Isso não vale só para autistas, isso vale para qualquer pessoa, porque a crise outras pessoas também podem passar. É o equivalente ao que a gente chama de surto aqui, né? É o que você chama de surto. Então, naquele momento, você tem 2 opções. Ou uma opção, você deixa, se não houver risco, ou se houver risco, você tem que fazer um procedimento de intervenção física para evitar que ele se machuque. Aí você tem protocolos de segurança em crises, né? Existem vários protocolos. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem a sua lista de protocolos autorizados naquele estado. Então, por exemplo, lá em Houston, lá tem, pelo menos até a última vez que eu tinha visto, lá tem um protocolo que é autorizado. Se você for trabalhar na escola, qualquer coisa que você for fazer, você tem que ter formação. Clínica, você tem que ter formação. Senão você não pode trabalhar com esse público, né? Você tem Flórida, que tem dezenas de protocolos, sei lá, mais de 20, se eu não me engano. Aí cada estado tem os protocolos que seguem as regras que aquele estado tem. Cada estado pode adotar regras diferentes. No Brasil não tem nada sobre isso. Absolutamente nada em nenhuma esfera. Então isso faz com que muitas vezes essas crises acabem levando a riscos, né? Porque na escola, por exemplo, as pessoas não estão preparadas. Aí acontece coisas como aconteceu ano retrasado, lá no Distrito Federal. Um aluno saiu da sala, ele não queria voltar para a sala, o professor foi lá, um professor que era policial foi lá, tentou puxar ele e quebrou o braço dele. Né? Então esse tipo de situação pode acontecer porque você não tem uma preparação de fato para lidar com ela. Você não tem regulamentação e aí cada um meio que faz o que quer e muitas vezes esse fazer o que quer pode ser algum tipo de prática que é nociva. O Mion ele trouxe muito evidência, ele trouxe pela importância que ele tem, pela mídia que ele carrega junto dele, ele trouxe um holofote bem grande para esse espectro, né? Não sei se pode usar esse termo, mas... Claro. Mas você acha que benéfico ou não? Ou todo holofote é importante? Ou ele trazer, sei lá, uma romantização às vezes acaba... Essa questão do papel do Mion na comunidade é uma questão muito controversa. No entanto, para mim está absolutamente claro que o Mion é muito importante para a comunidade. E que o holofote que ele traz é muito relevante para a comunidade. É claro que entre as pessoas, claro, tem pessoas que têm visões diferentes, porque, obviamente, ele está numa classe social que não é a classe da maioria das pessoas, ele tem dinheiro, ele pode ter o tratamento que ele quiser, tudo isso. É óbvio que isso é verdade, ou seja, que a vida dele... que é importante dizer, a vida dele não é representativa, não é uma amostra da vida das famílias autistas no Brasil. E nem nunca ele disse isso que é. Né? Agora, de fato, toda vez que ele fala sobre o que quer que seja, ele coloca o autismo em pauta. Então, às vezes as pessoas talvez percam a noção de como que o papel dele no Brasil, em termos de comunicação, é grande. Por quê? Porque ele está num programa de altíssima visibilidade no sábado, na maior emissora do Brasil. E isso faz uma diferença muito grande. Mas eu acho que tem um outro fator aí, né? Que é o seguinte. Quando a gente fala de romantização do autismo, eu não acho que tem nada a ver com o que ele faz. Romantização do autismo é outra coisa. O que eu acho, na minha perspectiva, o que é romantização do autismo? É as pessoas que dizem que todo autista é muito inteligente. Não é numa expressão
que tá sempre meio melosa e amorosa, como ele faz. Sempre o filho dele numa situação meio melosa, meio amorosa. Sim, Isso não é romantização do autismo. Romantização do autismo é dizer, todo autista pode fazer o que ele quiser, que ele é super inteligente, que eles são super não sei o quê, que eles são super... Isso que é. No caso do Mion, pelo contrário. O Mion, ele tá trazendo pra visão uma pessoa, que é o filho dele, que não é autismo nível 1. É 2 ou 3. Entendeu? Quem é o outro autista nível 2 ou 3 que você tá vendo na mídia? Ninguém. E nem vai ver. Porque se uma pessoa colocar muito na mídia, muitas vezes ela é criticada, porque tá dizendo que ele não deu consentimento. Ou, sei lá, qualquer situação como essa. Então, eu acho que ele traz pra mídia um autismo que é um autismo nesse muito mais não real, no sentido social ele não é representativo, mas no sentido do quadro do autismo, se você olhar, ele é mais representativo do que a maioria do que está aí. Muito mais real, né? Muito mais, porque é um indivíduo, é um menino, né, o Romeu, que tem mais dificuldades nas coisas. Você consegue perceber isso. Então, eu particularmente acho que as pessoas estão frustradas por vários motivos. E às vezes essa frustração se direciona a ele. Por exemplo, o fato de que nós temos pouco acesso a direitos no Brasil, poucas condições. Mas se ele fosse um político, é outra coisa. Eventualmente, ele não se manifesta sobre uma série de situações políticas ou se manifesta de uma maneira mais branda porque ele está numa situação lá de trabalho. Mas isso cada um se manifesta ou não se manifesta. Ninguém é obrigado a fazer todas as coisas. Se manifestar da mesma maneira que as outras. Por exemplo, agora nós temos uma polêmica sobre o Conselho da Pessoa com Deficiência. E eventualmente as pessoas que estão mais envolvidas na comunidade dizem, mas ele não falou nada. Sim, mas ele não presidente de uma associação, entendeu? Ele é uma pessoa que traz esse tema para o quadro aí, né? Para o quadro do Brasil. Então, diferente de muitos colegas que eu respeito a opinião, eu acho que o papel do Mion é muito importante. Acho que ele traz para a vista das pessoas e sempre de uma maneira muito carinhosa a questão do autismo no filho dele. Acho que ele cumpre um papel muito, muito importante. Só não podemos confundir isso com ser um representante. Ele não é um representante e nunca ele se arrogou essa posição. Não é assim o cara que é o... Agora deixa ele que ele resolve. Obviamente isso não existe. Não existe uma votação, né? Mas eu acho que ele é uma pessoa muito importante na comunidade. Você falou de política,